Olá, bem-vindo, bem-vinda, o DNA está no ar, ao vivo eu sou Fabiana Silbor e hoje vou entrevistar o pecuarista Cláudio Garcia. O senhor Cláudio é conhecido como Cláudio Totó, em homenagem ao pai dele, que foi também um desbravador de toda essa odisseia que hoje é um sucesso no mundo que se chama pecuária agronegócio brasileiro. Mais do que isso, ele tem histórias incríveis, das mais engraçadas às mais sérias e responsáveis. Conhecido pela fama de ser bom de prosa, mas também de ter respostas certas, curtas e de uma maneira muito autêntica. Muito obrigada por o senhor estar aqui conosco, muito importante que o senhor possa falar sobre um pouco dessa história tão interessante que o senhor tem. Eu que agradeço por você estar pesquisando o meu DNA. O senhor, ao falar do seu pai, o senhor se emociona? Sempre. Foi um ídolo? Foi meu ídolo, meu professor, e tudo que eu sei de bom na minha vida, eu aprendi com ele. O que eu sei de ruim ou de mal, aprendi com outros. O senhor sempre fala que a família, né, é muito importante, os pais, e o senhor sempre diz também que pode ter recebido coisas de herança para que pudesse desenvolver novos trabalhos, mas que o senhor nunca se afugentou do trabalho para conseguir que essa oportunidade que o senhor teve fosse válida de uma maneira não só de honra, mas também de crescimento dentro desse negócio que é a pecuária. Você falou do meu pai, e eu considero que a família é o esteio da sociedade, é o alicerce da sociedade. E quem teve o privilégio de ter os pais que eu tive, não poderia seguir um outro caminho senão o da honradez, da honestidade e do trabalho. E o que fez o senhor enxergar isso? Porque muita gente não enxerga esse valor dentro de casa. O exemplo. Eu só tive bons exemplos na vida. Os meus pais foram exemplo de companheirismo, exemplo de amizade, exemplo de trabalho diuturno. Na fazenda não tinha dia, não tinha hora, não tinha momento. Era preciso, fazia. O senhor me contou que às vezes as pessoas falam para o senhor que as suas respostas são curtas e grossas. Eu acredito porque sou autêntico. Eu não sei mentir, eu não sei sofismar, e se for preciso fazer uma das duas coisas, eu prefiro me calar. Não entro em seara alheia e não me misturo aonde não há pessoas que estejam de caráter diferente do meu. Eu acho que esse é o grande problema que a nossa sociedade brasileira hoje está enfrentando, porque os maus exemplos estão vindo de cima, dos nossos governantes, dos nossos políticos, onde os políticos bons e honestos ficam até com vergonha de aparecer. Eu acredito que esse é o maior problema do Brasil hoje. O senhor, no entanto, dentro de um meio onde tem também de tudo um pouco, nunca se furtou estar presente, né? O senhor sempre se posicionou da maneira como o senhor pensa, mantendo seus valores. Como que o senhor conseguiu? É muito fácil. Se você mantém uma conduta ilibada, uma conduta firme, sempre andando direito, você tem autoridade para falar e para fazer. Se você sofismar, se você mentir, você não repete a mentira duas vezes igual. Então vamos manter essa tradição da minha família, esse ponto de vista que eu assumi desde novo, procurando seguir sempre os bons exemplos que eu recebi na vida. Apesar dessa postura, né, que é muito de atitude, muito posicionada, o senhor também nunca perdeu o bom humor? Perdi. Perdeu? Já tive momentos de desespero, de tristeza, principalmente quando eu vejo o mal frutificar, quando eu vejo as ações erradas darem frutos. Como elas são erradas, os frutos nunca serão corretos. Então é preciso que a gente bata o pé, fique aborrecido, demonstre isso, para que alguém saiba que você pensa daquele jeito e age daquela forma. Eu quero saber por que o senhor é tão diferente. Porque as pessoas dizem que à medida que a gente envelhece, é o que a gente mais escuta. A gente se conforma, mesmo com o que é equivocado. Vejo muitas pessoas falarem isso. Eu acho difícil. O vinho, quanto mais velho, melhor. Ele não vira vinagre quando é bom. E eu não quero virar vinagre nunca. Eu quero procurar ser um vinho que forneça às pessoas paladar, sabor, aroma e que tenham um exemplo que eu possa dizer que pode me seguir, que o caminho meu está certo. Qual
que é a dica que o senhor pode me dar para que a gente possa ter essa posição de rever o dia a dia e se manter naquela trajetória que a gente entende como sendo a correta? Quando você me chamou para vir aqui no seu programa, você já conhecia alguma coisa da minha personalidade. Você sabe meus pontos de vista. E toda vez que você procura uma pessoa que pense dessa forma e você valoriza essa pessoa, como você está me valorizando, oferecendo esse espaço para me manifestar, você vai se firmando em cima daquilo que você acha que é direito. E é preciso ser firme, não pode cair em tentação, não pode invejar. Quando você vê alguém bem-sucedido honestamente, aplauda, não inveje. E eu tenho muito bons exemplos na minha vida de pessoas extremamente bem-sucedidas em cima do trabalho, da honradez e principalmente da continuidade do que receberam, tocando para frente as coisas boas. Sr. Cláudio, às vezes a gente também vê muita gente norteada pela vaidade, o ego, dentro de uma série de escalas diversas, nas mais áreas, né? A gente pensar em todos os segmentos, tem essa condição do vaidoso. Como é que o senhor enxerga essa pessoa que muitas vezes deixa de ser nutrida pelo idealismo para se mover muito mais pela vaidade? Eu acredito que é um fraco, porque se ele é movido pela vaidade, ele corre um risco muito grande. Porque plagiando um tema musical, diz que a vaidade é assim, bota o homem no alto e retira a escada. E quando cai, todo tombo termina e na horizontal. Então eu não quero correr esse risco. A vaidade para mim, o sucesso para mim, representam tão somente a colheita daquilo que eu plantei. Quem planta vento colhe tempestade. E eu não quero nunca passar por uma tempestade na vida. Muitas vezes eu tive que me recolher porque eu estava num ambiente hostil. E eu não vou encarar, não vou enfrentar um adversário munido de todos os argumentos e forças negativas. Eu me encosto sempre numa árvore que não tem espinho. E aí o senhor, com toda essa trajetória, né, que não só passa por mais de 50 anos nesse propósito de evolução da pecuária, mas também da vida de um homem com valores diferenciados, numa época em que a sociedade vai para um processo de desmanche, de desmonte dos valores, o senhor decide lançar um livro que conta um pouco dessa biografia e também traz causos e poemas. Como foi a descoberta desse homem que tem uma posição firme, trabalhador, um homem do campo, que vai à fazenda todos os dias, que está ali na lida todos os dias, com o poeta? Como foi misturar a rusticidade com o lado sensível? Eu convivi com muita gente de conhecimento profundo, de capacidade muito grande. E essas pessoas sempre me falaram alguma coisa que eu tive que escrever, para não esquecer nunca. E eu escrevendo isso e arquivando, chegou um momento que eu tinha um arquivo realmente interessante, pelo menos dentro do meu ponto de vista. E ajudado, me incentivado por uns amigos que conheciam todas essas minhas anotações, eles falavam para mim, você tem que transformar isso num livro. E eu achei que chegou a hora. Juntar 50 anos de criação de gado Nelore PO com todo esse período que eu escrevi, que eu guardei, porque o livro tem muitas fotografias, preto e branco, coloridas, tem as histórias interessantes que aconteceram na minha vida, que é uma parte autobiográfica, e tem as coisas que, de repente, você, sem saber porquê, dá um estalo e você resolve escrever no papel aquilo que você pensou. E isso é uma dinâmica. Você vai escrevendo, vai criando, vai escrevendo, vai criando. É mais ou menos como aumentar um rebanho. Você começa com alguns animais, as fêmeas, os machos, rebanho de qualquer coisa, e aquilo vai ampliando automaticamente. É um aumento vegetativo. E com isso acabou sendo resumido num livro agora de 420 páginas, que será lançado no dia 30 de setembro, lá na minha cidade de Três Lagoas. Circulando pelos bastidores do poder no Brasil, o senhor viu de tudo. Eu nunca circulei pelos bastidores. Eu sempre andei de cara aberta. O bastidor fica escondido.
E aonde eu andei, aonde eu pude passar, eu passei mostrando minha cara. Nunca fiz nada escondido. E aí está um grande problema, porque muitas vezes você ofende as pessoas sem querer. Você magoa alguém porque você não compartilha com aquela parte errada que a pessoa está fazendo. Mas voltando ao livro, eu acredito que ele será um agradecimento póstumo à minha família, aos meus amigos, que foram muitos, felizmente, que quem não tem amigo morre sozinho. E principalmente vai ser uma oportunidade de eu ajudar uma entidade social lá da minha terra, que é o Lar dos Velhos. Então a renda da venda desse livro será destinada para o Lar dos Velhos, que é uma instituição muito bem cuidada. Eu estive lá muitas vezes e pude perceber o amor, o carinho que aqueles velhinhos recebem e principalmente tem uma atenção. Você chega lá sem avisar nada, os velhinhos estão pintando, os velhinhos estão fazendo crochê, as velhinhas estão fazendo tricô. Você já pensou fazer crochê com linha fina e ponto miúdo? O trabalho que dá? E elas vão no oculista, trocam o óculos para poder enxergar e você chega lá, elas estão trabalhando. Outras estão vendo televisão, outras estão lendo alguma coisa. E isso me deu um ensejo de fazer esse lançamento para arrecadar fundos para ajudar uma entidade tão meritória. E quando o senhor fala dessa, né, que é a condição normal do ser humano de amadurecimento, de chegar nessa idade feliz, né, de despontar aí os princípios da velhice, como que o senhor percebe hoje a valorização desses que têm tanta experiência, tanta história para contar? Eu acredito que o homem inteligente, ele aprende às custas da experiência alheia. Ele não precisa apanhar para aprender. Se ele vê o exemplo claro na frente e ele segue um bom exemplo, ele vai bem em frente. Se ele optar pelo caminho errado, ele vai quebrar a cara, ele vai dar com os burros na água, para usar a linguagem rural nossa. E o senhor também, com essa posição, por exemplo, de ter uma atitude na qual o senhor acreditava, muitas vezes pode ter encontrado pessoas que o rejeitaram, como o senhor já me contou aqui, né? Pessoas que não agradaram da sua posição e por isso, muitas vezes, não compartilharam das suas decisões. Hoje a gente vê um mundo que precisa muito de aprovação. A maioria das pessoas hoje, ela vive de uma tendência, né, de querer que o outro a olhe, diga que ela está bem, de que está bonita, de que as coisas que foram feitas são realmente competentes. O senhor acha que a aprovação é mesmo necessária? Eu acredito que quando ela é olhada, a aprovação, como um elogio fútil, você vê alguma coisa muito feia, muito errada e elogia, você está compartilhando com o erro. Se você elogia uma coisa bonita, uma coisa que tem fundamento, alguma coisa que te leva a crer, aí você está no caminho certo. De tantas coisas que o senhor já disse, já fez, se a gente pudesse agora, para encerrar o programa, resumir em uma palavra que nunca faltou na sua vida, uma palavra que nunca vai faltar nos seus dias. Esperança. Muito obrigada. Muito sucesso com o livro e que o senhor seja feliz em todos os seus dias e obrigada pelo exemplo, pela atitude, que ela possa prosperar. Eu agradeço essa oportunidade e vou acrescentar mais uma palavra, já que você me deu chance só de uma. Gratidão. Muito obrigada. Sempre às ordens. A você em casa também, a nossa gratidão, assim representada pela sua presença e sempre participação conosco, já que não só a sua audiência, mas a sua participação no e-mail aqui conosco sempre é muito importante. Muito obrigada e até o próximo DNA.